A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Segunda Reis, capítulo 19, verso 32 ao 34. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve pela Rádio Regional, ou você que posteriormente estará ouvindo essa palavra pelo YouTube ou até mesmo pelo Facebook. É importante nós contextualizarmos o que diz essa palavra para que nós possamos entender o significado dela no passado e de que maneira que ela está presente nos dias de hoje. Primeiramente, quem está falando, essa descrição que está em 2 Reis é do profeta Isaías. E ele está falando, durante o período do reinado de Ezequias. Ezequias, ele foi um rei que assumiu o trono aos 25 anos de idade. E a herança que ele recebeu, o reino que ele recebeu do seu pai, chamado Acás, foi um reino totalmente destruído, um reino totalmente comprometido, onde as pessoas estavam vivendo na mais profunda miséria. E se não bastasse a miséria das coisas materiais, a questão da colheita, a questão da produção, Acás foi um dos piores reis, o pior rei que Israel teve. E se não bastasse essa condição de ser um péssimo administrador, espiritualmente, Acás comprometeu totalmente o reino, porque fez com que Israel se voltasse para a idolatria, que Israel abandonasse os preceitos de Deus e se voltasse contra a palavra do Senhor. Uma das iniciativas de Acás foi justamente fechar o templo, local onde as pessoas de Israel adoravam o Senhor, prestavam cultos, exaltavam e sacrificavam em nome de Deus. E quando Ezequias, o filho de Acás, herda esse reino, ele toma uma decisão extremamente radical. Ele começa a reconstruir tudo aquilo que seu pai fez de errado. Ele começa a recompor a vida espiritual do povo de Israel. Ele manda acabar com todos os altares de deuses estranhos que estavam em Israel. Ele manda reabrir o templo para que o povo pudesse voltar e se lembrar dos grandes feitos o qual Deus havia feito no passado. E com certeza Deus haveria que fazer também no futuro desse povo. Só que mediante essa condição, essa restauração de Israel, um rei da Síria, que era um vizinho de Israel, chamado Senaqueribe, ele diz que ele vai invadir, ele vai tomar conta, ele vai se apropriar de Israel. Então ele faz ameaças veladas, dizendo assim: olha, eu vou entrar, eu vou dominar, e vocês verão o poder do exército da Síria, porque nós da Síria somos o exército mais poderoso que há neste mundo, não há quem possa nos impedir. Então Israel, nesse momento, estava totalmente destruído na sua condição econômica. Não havia recursos para montar um exército, para armar os soldados. Era uma presa fácil. Mas Ezequias tinha feito algo virtuoso aos olhos de Deus. Ele reconstruiu o templo. Ele abriu o templo no sentido espiritual. E ele criou todas as condições para que o povo pudesse voltar e olhar para Deus como legítimo redentor. E nessa condição a palavra do profeta vai chegar e dizendo assim: olha, não se preocupe, Ezequias, não se turbe, porque Senaqueribe
não colocarás os pés aqui em Israel, nenhuma flecha será lançada em Israel, e nada vai acontecer para esse povo, porque Deus está cuidando dele. E a palavra de Deus foi tão poderosa que quando o exército da Síria fez um cerco ao redor dos muros de Israel, o anjo do Senhor passou durante a noite e 185 mil soldados foram mortos instantaneamente naquela noite. Diz a palavra que quando os israelitas olharam para além do muro, eles não fizeram outra coisa a não ser contar os cadáveres do inimigo que acabou sendo abatido pelo anjo do Senhor ao redor. Essa palavra que nós lemos está no Antigo Testamento e ela serve para nós entendermos como a palavra de Deus ela é viva e ela pode ser trazida para os dias atuais para nós entendermos o agir de Deus. Veja, meu querido e minha querida que está me ouvindo nesta manhã, perceba que a condição de Israel era a pior possível. Eles não tinham condições para enfrentar o inimigo, eles estavam vivendo uma miséria, mas eles tinham restabelecido a confiança em Deus. A fé deles não estava na condição material, porque eles nem tinham, mas estava no poder de Deus. Eles buscaram insistentemente Deus para que Deus pudesse agir, tomar a causa deles em mãos para poder defender. Assim, dessa maneira, o anjo do Senhor, que acampa ao redor daqueles que o temem, agiu em nome do Senhor. E quando nós trazemos isso para o dia a dia, eu gostaria de ler uma passagem que está no Novo Testamento, no livro de Pedro, 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando você olha para a sua família, para a sua casa hoje, você nota que tem muitas coisas conspirando contra o casamento, contra os seus filhos, setas do maligno que muitas vezes chega para destruir, para plantar ali uma semente de vício, para plantar ali a discórdia, o ódio, a distensão familiar e tudo aquilo que faz com que a obra-prima do Senhor, que é a família, possa ser destruída. Aqui, quando ele fala que o leão ruge ao redor, significa as forças do mal conspirando contra a família, lutando contra a família, para que haja o rompimento dessa instituição abençoada por Deus. Mas quando a família se volta para Deus, quando a família confia no Senhor e começa a estabelecer os princípios do cristianismo para viver em paz, em graça, em amor, em tolerância, em benevolência, nós percebemos que a mão de Deus, ela vai fortalecer, ela vai criar o escudo do Senhor para que o anjo que habita ao redor venha defender, quebrar todas as setas malignas que tentam conspirar contra a vida da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Que você possa restabelecer dentro do seu lar a sua confiança em Deus. Que você possa fazer como fez Israel, não confiar em carros, em cavalos, em cavaleiros, que representam as condições materiais, mas que você possa confiar no poder do Espírito Santo de Deus para livrar, para guardar, para renovar, para transformar, para restabelecer os vínculos que muitas vezes foram quebrados dentro da sua casa. Que você possa ouvir essa palavra nessa manhã, nessa tarde ou noite que você está ligado, e que você possa fazer uma oração entregando a sua família nas mãos do Senhor, porque não somente você, mas a tua família será salva, porque isso é promessa do Deus vivo. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra em nome de Jesus.